Rádio Aço está no ar mais uma vez, terceiro vídeo com o professor Isaías Lima. Vamos indicar livros. Agora eu trouxe um livro de cálculo numérico, tá? Vamos dar os créditos aqui, tá? Os escritores são Selma Arenales e Arthur D'Arezzo, da editora Thomson. Por que estudar cálculo numérico, né? Cálculo numérico é uma área da matemática que, como o próprio nome diz, resolve os problemas numericamente. Então, existem várias situações na matemática em que você precisa resolver uma equação de forma algébrica, buscar uma solução analítica, e muitas vezes essas equações são muito difíceis e algumas talvez até impossíveis, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem integral que não admite primitivas de forma, né, de funções elementares. Então você busca no cálculo numérico uma solução para resolver a integral definida, por exemplo. Para quem é da área de matemática vai entender o que eu estou falando aqui. Então eu indico o cálculo numérico, que é uma área bem interessante da matemática, porque ela, de certa forma ela simplifica certas situações da matemática, né? Embora as suas soluções geralmente são aproximadas, não são exatas, mas é uma alternativa de solução, digamos assim, né? Outras indicações minhas, inclusive esse livro aqui, eu comecei a ler essa semana. Esse autor, Edgar Allan Poe, um livro de contos de suspense, de ficção, é bem interessante. Eu já tinha ouvido falar dele há muito tempo, mas nunca tinha lido nada dele. Apareceu a oportunidade para esse livro e comecei a ler essa semana. Então eu indico para quem gosta de livro de suspense, de terror, de ficção, de fantasia, é bem interessante. Ele é digamos assim, um precursor da literatura fantasiosa, de terror, enfim, né? Muitos escritores, inclusive Stephen King, que é um escritor que eu gosto muito de terror, tem como referência o Edgar Allan Poe. Fica a minha recomendação. Inclusive outro livro, que é Os Pássaros, também, que é um tema de suspense, inclusive tem um filme também, Os Pássaros, recomendo, tá? Se eu não me engano, quem dirigiu o filme Os Pássaros foi Alfred Hitchcock, se eu não me engano, tá? Mas esse livro aqui é do Frank Baker, né, que é o autor dos Pássaros, tá? Aqui é contra capa, ó. Bem interessante, ficam as minhas indicações. O professor Isaías também gosta de literatura, né, e trouxe alguns autores, entre eles o James Hayter, não é isso? Isso. Na verdade, esse autor aí, ele escreve livros que tratam de liderança. Né? A gente, como gestor, a gente tem que entender, né, a mente das pessoas, e não é fácil. Então é bom a gente conhecer um pouco de estilos de liderança, e eu gostei bastante do livro que ele escreveu, que é O Monge e o Executivo. Sim. É um livro que fala sobre liderança, e aquela liderança servidora, aquela liderança que o cara trata seus subordinados como iguais, e na hora de arregaçar a manga, ele não só manda os outros arregaçar a manga, o líder também arregaça a manga e vai fazer na prática. Então, assim, é um livro bacana, O Monge e o Executivo. Vale muito a pena ler, é uma leitura gostosa, uma leitura suave, e tem muita coisa que a gente aprende lendo esse livro. John Green, né? Também. Tem o John Green, que é muito famoso entre os adolescentes, né? A gente gosta de matemática, gosta de física, mas a gente se encanta também. Não é um livro muito bem escrito. O que me chamou a atenção foi a leitura, né? A forma que ele escreveu esse livro. A Culpa é das Estrelas. O livro é A Culpa é das Estrelas. Inclusive saiu um filme desse livro. O filme não é tão bom quanto o livro, mas o livro você consegue penetrar no livro ali, você se imagina dentro da história. O livro é muito bem escrito, por isso que é uma indicação que eu faço, né? E outro livro, Augusto Cury. Você escreveu aí, Augusto Cury. Augusto Cury eu gosto muito porque eu fui conhecer um pouco a fundo, né, a questão do Augusto Cury. Augusto Cury tem uma história bacana, que ele era um aluno mediano, não era um interessado, e teve um momento que o professor perguntou o que cada aluno queria ser, e ele levantou a mão e disse que queria ser médico, e o professor riu na cara dele, porque o professor interpretou que ele não tinha a menor condição de ser médico. E aí foi quando virou a chave, e ele resolveu estudar realmente de verdade, passou em medicina, fez a graduação, tinha muitos questionamentos, né? Não concordava com muita coisa, e aí fez a graduação em medicina e foi fazer
mestrado e o doutorado. Né? No doutorado dele, ele fez a residência em psiquiatria e escreveu uma tese chamada agora há pouco. E criou a tese chamada Inteligência Multifocal. Uma tese muito interessante, só que 2.000 páginas. Nenhuma editora quis pegar essa tese para publicar. Então ele dividiu em várias partes, né? Inclusive a síntese dessa inteligência multifocal é um livro chamado Código da Inteligência. Depois que eu li esse livro, minha mente abriu de forma impressionante. Ele fala sobre 9 códigos que, se você dominar, 9 códigos da mente, se você dominar, você consegue viver muito melhor. É claro que aí, a partir dessa inteligência multifocal, ele desenvolveu outros livros que agora são considerados livros de autoajuda, né? Que controla sua ansiedade, que desenvolve sua resiliência, enfim, outros pontos é interessante. Mas Augusto Cury tem alguns livros bacanas. Tem Pais Brilhantes e Mestres Fascinantes, não sei se eu já ouvi falar desse livro. Tem o Código da Inteligência e tem um também interessante, que é a Inteligência de Jesus Cristo, né? Porque ele analisa a inteligência de Jesus Cristo não como um santo, mas sim como uma pessoa à frente do seu tempo. Então ele tem essa coleção também, que é uma coleção interessante aí. Bom, para encerrar a indicação de livros, eu trouxe aqui um livro de Física Matemática, tá? Em Métodos em Física Matemática, dos autores Richard Colant e David Hilbert. David Hilbert é um famoso matemático, né? Bom, aí tem vários conteúdos interessantes para quem gosta de matemática, para quem gosta de física e quer se aprofundar mais, para procurar aplicações mais avançadas, né? Com cálculo avançado, eu recomendo estudar Física Matemática. Inclusive esse livro aqui tem conteúdos de álgebra linear, tem séries, integrais, cálculo variacional, né? Funções especiais, né? Como a gente sabe, as funções especiais são aquelas funções escritas em forma de série de potência, né? Muitas delas, né? Às vezes você não tem uma função da fórmula analítica simples, né? Até mesmo as trigonométricas, mas você pode escrevê-las em forma de série de potências, são chamadas funções especiais. Então fica a indicação para esse livro aqui. Tem não só a parte teórica, mas também tem a parte de aplicações também, fica a recomendação. Esse é o volume 1, tá? Métodos de Física Matemática, tá? E é isso. Agradecer mais uma vez o professor Isaías, aqui na Rádio Arte, parabenizar pelo seu trabalho junto ao IF Sertão, desejar sucesso, né, para um novo curso que vai surgir. Além de Física e Engenharia, temos agora Matemática no Sertão. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa região, né, para despertar o interesse das pessoas em serem professores de matemática. É isso, cara. Primeiramente, parabéns, né, pelo trabalho. É importante essa rádio, né, como você falou, é a rádio universitária, a maior rádio universitária aí do Sertão Pernambucano. Muito importante esse tipo de trabalho. E agradeço mais o convite. Quer dizer que estou à disposição para uma próxima oportunidade. Fica o convite, vamos deixar o tempo passar, vamos sentir como é que vai ser o curso próximo ano. E quem sabe daqui a um ano, daqui a 6 meses, a gente pode marcar também uma outra entrevista para você falar como é que tem sido a experiência desse novo curso, como é que você tem sentido a entrada dos alunos, né? Como foi a recepção deles e tudo. A gente pode também detalhar um pouco disso e fazer essa parceria, né? Vez ou outra você está por aqui para contar as experiências lá no IF. Show de bola. Tá bom? Valeu, então. Um abraço. Um prazer. Obrigado aí. Abraço. Até mais, pessoal.